Ame ou odeie, Israel indiscutivelmente fez sua marca no mundo. Mas poucos sabem que o Estado judeu quase não existiu. Não só porque o pequeno país foi invadido por todos os vizinhos e mais alguns no seu primeiro dia como Estado. Contra todas as probabilidades, o Estado judeu está prestes a celebrar 3/4 de século. Em homenagem ao 75º aniversário de Israel, apresentamos 7,5 fatos desconhecidos sobre a fundação do Estado judeu. Número 1. O nome Israel não era uma escolha óbvia. Atualmente conhecemos Israel como Israel, mas antes da declaração de independência não havia nome. Em 1948, os sionistas lutavam pela sobrevivência, pressionando governos internacionais, auxiliando refugiados do Holocausto, acolhendo imigrantes e buscando construir um país a partir do nada. Mas o país precisava de um nome. No clássico estilo judeu, não houve acordo sobre qual deveria ser. A conversa foi mais ou menos assim. Segundo o plano de partição, as montanhas da Judéia não estarão dentro das fronteiras do Estado judeu, certo, Judéia? Então isso não faz sentido. Que tal Evel, um personagem bíblico que judeus e árabes rastreiam sua linhagem? Descartado, pois parece uma civilização de ficção científica. Que tal Zion, em hebraico Tzion ou Tziona? Pois é, sionismo. Zion se refere a Jerusalém, que não está incluída no Estado judeu pelo plano de partição. Ivria? Vem de Ivri, nome para Abraão. Herzliya, depois de Theodor Herzl, pai do sionismo moderno. E quanto ao Estado de Israel, que reafirma a conexão entre a terra e os judeus, também conhecidos como os filhos de Israel? Bingo, foi assim que Israel foi nomeado. Mais ou menos. Número 2. Salvo pelo vendedor. Você sabia que em 1948, o reconhecimento americano de Israel dependia de um vendedor viajante? Relembrando, em 29 de novembro de 1947, a Organização das Nações Unidas decidiu dividir este território em 2 estados. Um judeu, um árabe. A solução original de 2 estados. Porém, o plano falhou quase de imediato. Os árabes rejeitaram o plano e prometeram apagar o Estado judeu do mapa se fosse anunciado. Sem suporte global, o refúgio seguro para judeus estaria condenado. Os sionistas necessitavam de um grande amigo. Um amigo americano? Mas não foi tão fácil. O Departamento de Estado dos Estados Unidos da América era contra o sonho sionista. A lógica deles era: o mundo árabe está insatisfeito com Israel. O mundo árabe detém o petróleo de que necessitamos. Adeus, Israel. Memorando do Departamento de Estado, sério? Verbatim. Ok, talvez não. O Estado judeu prestes a nascer corria o risco de se tornar um Estado pária, a menos que os sionistas persuadissem o presidente americano, Harry Truman, a reconhecer a nova nação após sua declaração. Não era evidente que ele o faria. Então a agência judaica levou o famoso e eloquente sionista Dr. Chaim Weizmann a Washington. Este líder hábil certamente poderia persuadir o presidente, mas nada feito. Truman ficou tão frustrado com o incessante lobby sionista que proibiu mais reuniões com líderes sionistas. Para Weizmann entrar, os judeus precisavam de um infiltrado. Ed Jacobson era um vendedor judeu ambulante e antigo colega de exército de Truman com livre acesso ao gabinete oval. Conforme relatos, Ed confrontou o presidente sobre sua recusa em encontrar Weizmann, que ele considerou o maior judeu vivo. Esse judeu notável persuadiu Truman a reconhecer o Estado judeu. E o resto é história, tudo graças a um vendedor judeu itinerante do Missouri. Número 3. Tchecoslováquia ao resgate. Sabia que o Estado judeu adquiriu suas armas de um país que já não existe? Antes da independência, todo judeu na Palestina previa a guerra. Sabiam que sem armas não tinham chance de vencer. Os Estados Unidos da América instituíram um embargo de armas ao Estado judeu e reprimiram americanos tentando contrabandear armas através do oceano. Caramba! A salvação veio do lugar mais improvável, um país com uma história quase tão complicada quanto a de Israel. A Tchecoslováquia foi formada em 1918, desfeita na Segunda Guerra, reestruturada em 1946 e finalmente dividida em 1992. Essa instabilidade deixou um país de 2 anos desesperado por dinheiro. Fizeram um acordo com judeus e árabes, comercializando armas tanto para sionistas quanto para o exército árabe sírio de libertação. Os envios de armas para Israel foram cruciais para salvar o Estado judeu da aniquilação. E sobre os envios para os árabes? Inicialmente, a Haganah, predecessora das forças de defesa de Israel, tentou afundar o navio de armas. Porém, as armas resgatadas foram recolocadas em um navio para a Síria. Então a Haganah decidiu ensinar chutzpah israelense aos sírios. A marinha judaica apreendeu o navio e usou as armas sírias para atirar neles.
Número 4. Um retorno inédito para casa. A Declaração de Independência de Israel marcou a primeira vez que um povo exilado retornou com sucesso à sua terra natal em massa. Ao longo da história, impérios conquistaram civilizações menores, eliminando-as seja por força ou assimilação. Muitos impérios poderosos se perderam na história, mas os judeus, uma pequena nação sem Estado, conseguiram sobreviver para espanto de todos. Há 300 anos, o rei Luís XIV da França pediu ao filósofo Pascal que provasse a existência de uma força sobrenatural. Pascal respondeu: Sua Majestade e os judeus. Pascal nunca imaginou que este grupo de sobreviventes improvável retornaria para casa, construiria um estado, se defenderia de exércitos invasores poderosos e evoluiria de uma antiga tribo para uma potência tecnológica. Mas quem fez? Theodor Herzl. Se deseja, não é um sonho. Número 5. Uma nação sob uma rocha? A independência do Estado judeu menciona Deus ou não? Nas semanas antes da assinatura da Declaração de Independência, discutiu-se se Deus deveria ser incluído no documento. Judeus religiosos queriam que a Declaração de Independência do Estado judeu mencionasse a Deus. O bloco secular insistia que Deus não deveria estar no documento fundador do novo Estado. A manhã da cerimônia de assinatura chegou sem que nenhuma decisão fosse tomada. O futuro primeiro-ministro David Ben-Gurion negociou por horas com ambos os lados. Finalmente chegaram a um acordo, concluindo com: Colocamos nossa confiança na rocha de Israel. Pode parecer estranho, mas é de fato brilhante. Rocha de Israel pode ser vista como referência a Deus, como em Senhor, minha rocha e meu redentor, ou, segundo Ben-Gurion, a história, herança e terra judaicas. Então, o que significa? Só a rocha de Israel sabe. Número 6. Assinado por TPD. Nem todos que assinaram a Declaração de Independência fizeram isso em 14 de maio. A Declaração de Independência de Israel termina com as assinaturas dos 37 membros do Moetzet Ha'am, Conselho Estadual Provisório formado antes da fundação do Estado. Este documento está nos Arquivos Nacionais de Israel, Jerusalém. A independência foi declarada em Tel Aviv, com a presença de apenas 25 dos 37 signatários. Onde estavam os demais? Um estava fora do país, enquanto os restantes defendiam os bairros judeus em Jerusalém. Então 25 signatários assinaram em ordem alfabética, com espaços para futuros assinantes. Número 7. Um movimento subterrâneo, literalmente. Observe esta imagem. É a fundação de Israel, correto? Nada demais, mas ao ampliar, detalhes sugerem a natureza instável deste instante. Considere as janelas. Não sei onde as suas estão, mas as minhas não ficam no topo da parede, perto do teto. Mas Israel declarou independência de um porão, durante uma guerra com a ameaça constante de bombas e atiradores de elite. Assim, o porão do Museu de Arte de Tel Aviv estava com as paredes cobertas de pinturas não muito apropriadas para as fotos da família fundadora do Estado judeu. Cobriram as pinturas com uma grande cortina e bandeiras israelenses ao lado, com a estrela judaica 90 graus deslocada. Ops, parece o final do vídeo, mas ainda devo um meio fato. Acredite, é impressionante. Número 7,5, o Nakba. Muitos chamam a independência de Israel de catástrofe. Uma catástrofe? Não acabei de te contar como o projeto sionista é milagroso neste vídeo? Mas muitos palestinos chamam a independência de Israel de Nakba, ou catástrofe. Para eles, o dia da independência é um luto pela perda de suas moradias e colapso da Palestina árabe. Os refugiados de 1948 foram amplamente ostracizados nos países para onde fugiram. A Organização das Nações Unidas manteve o status de refugiados dos palestinos e ignorou as leis discriminatórias nos países árabes. Hoje, muitos negam a existência do Estado judeu, enquanto outros ignoram a situação dos refugiados palestinos, mantendo o sofrimento em ambos os lados do conflito. Contudo, ao longo das décadas, alguns superaram o trauma da Nakba e escolheram a paz. É impressionante que países que antes negavam a existência de Israel agora hospedam embaixadas israelenses com suas bandeiras à mostra. Após 75 anos, Israel continua a construir o avião enquanto o pilota, superando as adversidades para sobreviver e celebrando os milagres que nos trouxeram aqui.